Revelado, milionário descobre mãe sofrida em ano novo e transforma suas vidas de forma incrível. Lucas era um verdadeiro rei em São Paulo. Com apenas 30 anos, vivia cercado por uma vida luxuosa, repleta de carros importados e festas exclusivas que poderiam fazer qualquer um se sentir em um filme de Hollywood. Mas, por trás do brilho e da ostentação, havia uma sombra que pesava sobre seu coração, a ausência de sua mãe, Maria. Lucas se lembrava dela apenas como uma figura distante, alguém que havia se afastado quando ele ainda era um menino pequeno, presa nas dificuldades financeiras que a vida impôs. Enquanto ele desfrutava de uma vida de abundância, Maria lutava diariamente em um pequeno mercado de um dos bairros mais humildes da cidade, enfrentando a dura realidade que muitos brasileiros conhecem. A virada do ano se aproximava e, apesar de estar rodeado por amigos que o admiravam e brindavam por suas conquistas, uma profunda solidão o consumia. Em uma festa animada, com altas risadas e música alta, o copo de champanhe em suas mãos parecia mais pesado do que as joias que usava. Foi então que, quase como um estalo, Lucas decidiu abrir seu coração. A atmosfera descontraída da festa se transformou quando ele começou a narrar a dor da ausência de sua mãe. Em cada palavra, a tristeza brotava: eu tenho tudo, mas ainda sinto um vazio, uma parte de mim que nunca voltou, admitiu, enquanto os olhares curiosos dos convidados se voltavam para ele. Foi nesse momento que um antigo amigo, André, interrompeu com uma declaração que ecoou como um tiro: Lucas, sua mãe ainda está viva. Eu a vi na semana passada. A revelação bateu como um soco no estômago. O que ele fez com sua vida até então, se não tinha buscado a mulher que lhe deu a vida? Uma urgência tomou conta do seu coração. Era hora de deixar para trás a imagem que construíra e confrontar os fantasmas que o acompanhavam. A vida que ele conhecia, repleta de glamour, começou a desmoronar diante da possibilidade de reencontrar Maria. Lucas decidiu partir em busca de sua mãe. A caminhada até o bairro humilde onde ela vivia não foi fácil. O contraste entre sua vida e a realidade do lugar era brutal. Ele enfrentou olhares de desconfiança, ecos de pessoas que julgavam sua riqueza como um sinal de desonestidade. Mas no fundo de seu ser, Lucas sabia que precisava enfrentar esses preconceitos. Cada passo trouxe memórias e desafios, e ele começou a perceber que o que realmente importava não eram os carros luxuosos ou as festas extravagantes, mas a conexão que tinha perdido. Ao chegar ao mercado onde Maria trabalhava, o aroma do pão fresco e do café forte envolveu seus sentidos, e o ambiente simples iniciou um processo de transformação dentro dele. Ele se viu em meio a prateleiras modestas e clientes que lutavam por uma vida melhor. A coragem tomou conta dele, juntando todo o seu fôlego, ele a chamou: mãe. O reencontro foi carregado de tensão. As emoções explodiram quando eles finalmente se encararam. Anos de dor foram descontados nas palavras que trocavam. Entre lágrimas e sorrisos nervosos, passaram a perceber a força do amor que nunca deixará de existir. A comemoração do novo ano estava prestes a começar, e a energia ao redor era contagiante, mas Lucas e Maria estavam imersos em sua própria reviravolta emocional. Enquanto se abraçavam, cercados pela comunidade que inicialmente hesitou em aceitá-lo, um membro do grupo interrompeu com uma frase que o deixou em estado de choque: você não sabe a verdade sobre sua mãe, Lucas. As palavras pairaram no ar, e a celebração prometia se transformar em um novo mistério, um enigma que ameaçava os laços recém-formados. O que a vida ainda guardava para ele e Maria? O murmúrio na pequena comunidade aumentou, como se o ar estivesse carregado de uma eletricidade intensa. Lucas e Maria se afastaram ligeiramente um do outro, olhares entrelaçados com confusão e receio. O homem que havia interrompido a celebração, um senhor de cabelos grisalhos e olhos profundos, parecia carregar o peso de um segredo que poderia mudar tudo. Quem é você? Lucas perguntou, a voz um misto de curiosidade e desconfiança. A multidão se calou, criando um ambiente quase reverencial, todos aguardando a resposta. Meu nome é Joaquim, começou o homem com uma voz suave, mas firme. E sou amigo da sua mãe há muitos anos. Uma onda de emoção passou pelo rosto de Maria. A distração entre eles se oprimia quaisquer medos que ela tinha ao recomeçar. A verdade, Lucas, é que a história entre você e sua mãe vai muito além do que você imagina.
Maria não foi embora por vontade própria. A frase fez o coração de Lucas disparar. Ele se lembrou de como muitas vezes tinha sonhado em reencontrá-la, apenas para se deparar com a dor de sua ausência. Então, por que ela sumiu? Por que nunca me procurou? Lucas questionou, a voz agora atingida de dor e raiva contida. Os olhos de Maria encontraram os dele, cheios de tristeza e saudade. Joaquim respirou profundamente, como se estivesse prestes a compartilhar uma verdade que seria difícil de ouvir. Ela não tinha escolha. Sua mãe se viu presa em uma situação complicada, uma dívida que quase a destruiu. Quando você era pequeno, Lucas, tudo que ela queria era te proteger. Proteger? De quê? A pergunta escapou dos lábios de Lucas com um tom de incredulidade. O coração de Maria doía ao ouvir cada palavra, cada revelação ia se acumulando como um peso em seu peito. Um grupo de homens veio até ela, cobrando uma quantia que ela nunca conseguiria pagar. Com medo de que você fosse levado e separado dela, Maria fez o que achou ser o melhor, fugiu. A revelação deixou Lucas em choque. A vida luxuosa que ele levava, envolta em festas e riqueza, havia sido construída sob a sombra de um sofrimento que ele nunca conheceu. Maria, com os olhos marejados, finalmente conseguiu falar. Lucas, eu nunca quis te deixar. Eu te amei, e sempre amarei. Mas não tinha como te proteger e ficar ao seu lado. As lágrimas escorriam por seu rosto, e Lucas sentiu o peso daquela declaração ecoar em seu coração. Os murmúrios da multidão transformaram-se em um misto de compaixão e empatia. As palavras de Joaquim revelaram um amor e um sacrifício que transcenderam as barreiras do tempo. Lucas sentiu sua própria história se entrelaçando com a de sua mãe, experiências fragmentadas agora unificadas por uma verdade dolorosa. Mas enquanto a comunidade apoiava a mãe e o filho em seu recomeço, uma figura sombria se esgueirava pelo fundo do mercado, observando. Um celular em sua mão parecia brilhar como uma ameaça iminente. Lucas não notou, mas o instinto de proteção acendeu dentro de Maria. O ano novo chegou carregado de novas possibilidades, mas também de novos desafios. E enquanto um novo ciclo de vida começava, uma pergunta ecoava na mente de Lucas: o que mais eu não sei sobre minha mãe? O mistério apenas começara. O silêncio que se seguiu à revelação de Joaquim pareceu mais denso do que nunca. Lucas encarava sua mãe, os sentimentos se agitando como ondas em um mar revolto. Ele queria entender, precisava saber mais. O que mais você não me contou, mãe? A pergunta escapou de sua boca, um misto de dor e necessidade. Maria, ainda emocionada, hesitou por um instante, como se as palavras tivessem se perdido em um labirinto de lembranças. Há tantas coisas que eu gostaria de compartilhar, Lucas. Mas, eu não sabia por onde começar. O olhar doce e triste dela falava mais alto que qualquer relato de dor, revelando um amor inalcançável. Comece pelo que é mais importante, Lucas disse, a urgência na voz. Ele queria saber da vida que ela escolhera, não apenas da dor, mas também da força que a levará a seguir em frente. Cercados pelo murmúrio da multidão, que agora assistia com compaixão, Joaquim deu um passo à frente. A história de Maria não é apenas sobre sua ausência. É também sobre coragem. Ela lutou muito. Não foi uma escolha fácil. Lucas absorveu aquelas palavras, os olhares dos outros cidadãos do mercado pesando sobre ele. Ele sabia que não poderia ignorar a vida da mãe, mesmo que isso abrisse feridas dolorosas. Então, o que já passou que você precisa que eu saiba? Maria respirou fundo, as lágrimas voltando a umedecer seus olhos. Depois que eu fugi, a vida se tornou um constante desafio. Eu precisei trabalhar em vários empregos e ainda assim, não consegui deixar o passado para trás. A voz dela tremeu. Eu pensava em você todos os dias, sonhava com o momento em que poderíamos nos reencontrar. Mas o medo de que eles te levassem ainda era maior. Lucas sentiu um aperto no peito. E esses homens, mãe? Eles ainda estão atrás de você? Joaquim interveio de novo, a seriedade em seu olhar claro. Infelizmente, sim. O que Maria escondeu não é apenas sobre dor, mas também sobre uma dívida que ainda precisa ser resolvida. A revelação atingiu Lucas como um golpe.
O ano novo tão cheio de promessas agora estava envolto em uma sombra. O que ela precisa fazer para acabar com isso? A pergunta parecia ecoar no ar, e o silêncio novamente se instalou. Maria hesitou. Eu não sei. Apenas sei que eles sempre estão à espreita. Estão prontos para reaver o que acham que é deles. Lucas fechou os punhos, determinado. Você não vai enfrentar isso sozinha, mãe. Nós vamos resolver isso juntos. A poça de emoções que o envolvia deu lugar a um foco renovado e intenso. Ele sentia a promessa de um futuro que poderia ser diferente e mais seguro, mas a estrada à frente seguia obscura e cheia de desafios. Enquanto a multidão começou a se dispersar, uma figura no fundo do mercado se destacou novamente. Estava mais perto agora, espreitando, e um frio correu pela espinha de Maria. O flash do celular pareceu um aviso, um lembrete de que o passado ainda não havia partido. Estamos sendo observados, Maria murmurou, a expressão de alerta em seu rosto. As palavras começaram a se perder em uma nova ansiedade, e Lucas não hesitou. Vamos, precisamos ir agora. E puxou a mão de Maria, em busca de um lugar seguro. Ao mesmo tempo, uma nova pergunta instalou-se em sua mente. O que mais está escondido nesta história que podemos descobrir? O mistério se aprofundava, e Lucas sentia que a luta apenas começava. O coração de Lucas batia acelerado enquanto ele puxava Maria para longe da multidão. Ele sabia que não podia deixar o medo dominar a situação. Eles precisavam fugir daquele lugar, mas a incerteza sobre o que poderia acontecer a seguir o deixava nervoso. Para onde vamos? Maria perguntou, já respirando mais pesadamente. Para casa. Para a segurança. Temos que pensar no que fazer agora, Lucas respondeu, tentando transmitir mais confiança do que realmente sentia. Eles atravessaram a feira apressados, suas mãos entrelaçadas em um esforço silencioso de proteção e coragem. A figura no fundo, ainda visível, os seguia de longe, com um olhar que Lucas precisava esquecer. Cada passo se tornava mais pesado, e a sensação de ser observado não saía de sua mente. Quando finalmente chegaram em casa, Lucas puxou Maria para dentro e trancou a porta atrás de si. O pequeno apartamento estava escuro, mas ele acendeu a luz, criando um contraste com a sombra que o seguiam. Mãe, ele começou, e a preocupação no olhar dela fez seu estômago revirar. Precisamos de um plano. Maria assentiu, limpando as lágrimas que ainda escorriam pelo rosto. Eu sempre soube que um dia isso aconteceria. Mas eu nunca imaginei que você teria que passar por isso. A voz dela quebrava, e a dor em seus olhos fez Lucas sentir um nó na garganta. Isso é culpa sua? Lucas disse, não por raiva, mas pela necessidade de entender. Acho que alguma parte de você ainda sente que deveria ter feito algo diferente. Mas isso não é sobre culpa, é sobre resolver isso agora. Ela olhou profundamente nos olhos do filho e viu a determinação que emanava dele. Um novo sentimento brotou em seu coração, esperança. Você está certo. Nós precisamos descobrir o que fazer a partir daqui. Vamos começar falando com Joaquim. Ele parece saber mais do que está dizendo. Pode ser que ele saiba o que podemos fazer para acabar com essa dívida, Lucas sugeriu, já pensando em uma abordagem. Mas e se ele estiver envolvido com essas pessoas também? Maria respondeu com preocupação, a ideia a aterrorizava. Ele pode ajudar. Precisamos de aliados. E essa é nossa única chance. Lucas insistiu, agora com a adrenalina correndo em suas veias. A tensão pairava no ar, e a decisão de agir tomou conta deles. Mesmo com o medo à espreita, a relação entre mãe e filho se tornava mais forte. Juntos, enfrentariam o que viesse. A cada instante, a urgência se intensificava. Maria pegou um copo de água e tentou se acalmar, enquanto Lucas olhava pela janela, apreensivo. Ele via apenas o reflexo de sua mãe atrás dele, uma mulher que havia carregado o peso do mundo por tanto tempo. Se Joaquim nos ajudar, o que vamos fazer a seguir? Maria perguntou, a esperança crescendo em seu coração. Vamos desvendar quem são essas pessoas. Precisamos descobrir o que realmente é essa dívida, e como pode ser paga, Lucas respondeu, determinado.
E não só isso. Precisamos também preparar um lugar seguro, caso eles venham atrás de nós. Mas isso pode levar tempo. Maria hesitou. Todo segundo conta. Não temos tempo a perder. Lucas sentiu que a situação estava prestes a ficar ainda mais intensa. Ele estava determinado a proteger a mãe, a entender o passado, mas sabia que a saída não seria fácil. Enquanto a noite caía, uma nova pergunta surgia em sua mente. Agora, não era apenas sobre a dívida. Era sobre quem eram realmente aqueles homens e o que fariam ao encontrá-los. O futuro aguardava suas respostas, e a jornada estava apenas começando. Maria se permitiu um instante de respiro enquanto a luz da sala iluminava o ambiente. Era como se aquele pequeno espaço, normalmente aconchegante, estivesse agora repleto de fantasmas e dúvidas. Ela observou Lucas, que estava imerso em pensamentos enquanto olhava pela janela. As ruas estavam vazias, mas a sensação de perigo ainda pairava sobre eles. Você acha mesmo que Joaquim vai querer nos ajudar? Perguntou Maria, quebrando o silêncio tenso. Ele não é um cara ruim. Sempre foi nosso amigo, mesmo que tenha suas próprias complicações. Mas precisamos abordá-lo com cautela, Lucas respondeu, tentando acreditar nas próprias palavras. Eram lembranças de um tempo mais tranquilo que o acalmavam um pouco. Joaquim sempre estava por perto, ajudando no que podia. Um tio ou um amigo que parecia respeitar a dor e a luta que Maria enfrentava sozinha. Mas isso não tirava o receio sobre sua colaboração em um momento como aquele. Você confia nele? A voz de Maria estava quase desesperada, como se as palavras tivessem o poder de mudar a situação. Lucas virou-se para ela, a expressão séria, mas seus olhos brilhando com uma luz de determinação. Sim, eu confio. Ele pode ser nossa única chance de escapar dessa. Mesmo que Maria tentasse mostrar desapontamento ao ouvir isso, havia uma pitada de esperança nas palavras do filho. Ela decidiu não deixar o medo dominar novamente. Então, vamos encontrá-lo. Amanhã mesmo vamos até a oficina dele. Lucas assentiu, mas a energia em seu corpo ainda pulsava de nervosismo. Resolvendo mudar de assunto, ele levantou-se e começou a arrumar algumas coisas na sala. Precisamos nos preparar. Não sei como essas pessoas vão reagir, mas temos que estar prontos para tudo. Ela sorriu, mesmo que um pouco nervosa. Você sempre foi o mais corajoso, meu filho. Isso me dá força. Os dois se concentraram em planejar o que fazer. Pensamentos flutuantes, ideias na ponta da língua, esquemas de segurança, tudo precisava ser revisto. Em algum momento, Maria lembrou de um armário na sala, onde guardava algumas coisas antigas. Havia ali documentos que poderiam ajudar na busca. Lucas, e se encontrarmos algo que explique melhor a situação dessa dívida? Poderíamos usar isso para sabermos como agir, sugeriu ela, esperançosa. Sim. Se puder ajudar a entender, é um passo. Vamos lá. Lucas foi até o armário, puxou a porta e começou a vasculhar o conteúdo. Envelopes amarelados, papéis amassados com anotações antigas apareceram. Ele arqueou a sobrancelha com um documento que tinha um símbolo familiar. Mãe, olha isso! Ele segurava o papel com cuidado, seu olhar fixo no que dizia. Maria aproximou-se rapidamente. O que é? Parece um recibo de pagamento para alguém, mas não está claro. Quem é esse Fernando? Você conhece? O coração de Maria disparou ao ouvir o nome. Era alguém que ela tinha tentado esquecer. Fernando. É um antigo conhecido. Ele esteve presente em muitos dos problemas que enfrentei. Lucas a observou, preocupado com a mudança de expressão da mãe. O que você sabe sobre ele? Ele não é confiável. Estava sempre envolvido com coisas erradas e as pessoas que circulam ao redor dele, bem, elas não são boas, ela falou, hesitante. Lucas percebeu que a situação se complicava a cada instante. Um novo ingrediente tinha se adicionado ao caos. Precisamos falar com Joaquim. Quanto mais cedo, melhor. Não podemos deixar que o passado nos alcance. Maria respirou fundo, sentindo a pressão aumentar sobre seus ombros.
E se esse vínculo for mais profundo do que imaginamos? O que fazemos então? A incerteza trouxe um peso ainda maior, mas ambos sabiam que o tempo estava escapando entre os dedos. Só há uma maneira de saber. Vamos nos preparar, Lucas disse, uma determinação firme na voz. E assim, imersos em um mar de dúvidas e lembranças, iniciaram os preparativos para o que viria a seguir. Mas a pergunta ainda insistia em sua mente: até onde estavam dispostos a ir para desvendar os segredos que poderiam mudar suas vidas? O que mais o passado escondia? Era um abismo que ambos estavam prestes a enfrentar. Maria não conseguiu dormir naquela noite. Os pensamentos sobre Joaquim e Fernando dançavam em sua mente como sombras inquietas. O passado não era um território que ela queria explorar mais uma vez, mas sabia que as respostas estavam lá, escondidas entre as memórias. A ansiedade pulsava em seu peito, e cada vez que fechava os olhos, imaginava cenários que podiam dar errado. E se Joaquim não quisesse ajudá-los? E se Fernando estivesse mais perto do que ela pensava? Ao amanhecer, os primeiros raios de sol entraram pela janela esfumaçada, trazendo um pouco de calor ao ambiente gélido. Lucas já estava acordado, sentado à mesa com um pedaço de papel e uma caneta, anotando informações sobre Joaquim e o plano que formava em sua mente. Mariana sentou-se ao lado dele, observando o filho, admirando sua determinação. "Preparado para hoje?" ela perguntou, tentando esconder a inquietação que a dominava. "Sim, mãe. Só precisamos ter cuidado." "E não se preocupe, vamos atuar com calma", Lucas respondeu, sem desviar o olhar do papel. Ela se lembrou de quando Lucas era pequeno, como sempre se precavia antes de qualquer coisa, seja para um jogo de futebol ou uma apresentação na escola. Havia uma beleza nas pequenas preocupações dele que a fazia sentir-se orgulhosa. Mas agora, a situação era diferente, e o jogo estava valendo suas vidas. Depois de um café da manhã rápido, eles se prepararam para encontrar Joaquim. O carro deles parecia não sair do lugar por um tempo, como se hesitassem levá-los a um encontro desconhecido. O caminho era familiar, mas carregava um peso novo. As ruas estavam mais desertas do que o normal, uma quietude pesada que amplificava a tensão em seus corações. Chegando à oficina, Maria olhou para o velho prédio. A fachada desgastada era um lembrete de tempos melhores, dos amigos que já tiveram sonhos grandes juntos. Ela esperou que Joaquim ainda se lembrasse de quem eles eram, de quem ela era. "Cadê aquele sorriso?" Lucas disse, tentando fazer uma piada para aliviar o clima. Maria riu, mas sua risada soou como um eco distante. Ao entrar, foram recebidos pelo cheiro de metal e graxa. Joaquim estava lá, com as mãos imundas, ajustando uma peça em um carro antigo. O olhar dele subiu até eles, e ele logo sorriu, aquele sorriso que Maria conhecia tão bem. Mas a alegria era ensombrecida pela preocupação em seus olhos. "Oi, Joaquim", Maria começou, a voz tremendo levemente. "Precisamos conversar." Joaquim limpou as mãos e se aproximou, seu semblante mudando ao perceber a gravidade na expressão dela. "Claro, o que aconteceu?" Lucas deu um passo à frente, sua postura firme. "É sobre a dívida da mamãe. Precisamos da sua ajuda para entender o que está acontecendo." Os olhos de Joaquim se estreitaram, como se estivesse avaliando a profundidade da situação. "Dívida? Que dívida?" Maria sentiu seu estômago revirar. Dizer aquelas palavras a fazia sentir vergonha e medo. "É relacionada a Fernando. Ele esteve envolvido com a gente há um tempo, e parece que as coisas não são o que parecem." A expressão de Joaquim mudou rapidamente para uma careta de desagrado. "Fernando? Ele? Você não pode estar pensando em se envolver de novo com ele, Maria. Esse é um caminho perigoso." Lucas interveio, a voz impetuosa. "Precisamos saber a verdade, Joaquim. O que podemos fazer para nos proteger?" Joaquim hesitou, e Maria pôde sentir o peso da tensão aumentar. Ela sabia que era um momento crucial. Precisava convencê-lo a ajudar, e rápido. "Por favor, Joaquim, se houver algo que saiba sobre Fernando e esses problemas, precisamos que nos diga."
O que acontece com essa dívida pode afetar nossa vida inteira. A sala ficou em silêncio, e o tempo parecia se arrastar. Joaquim cruzou os braços, avaliando a situação. Maria poderia perceber a luta em sua expressão. A amizade deles estava em jogo, e as palavras que ele diria a seguir poderiam mudar o destino de todos. Mas, assim como a crise pulsava naquele ambiente, uma nova pergunta se formou na mente de Maria: e se Joaquim tivesse segredos que poderia guardá-los e que a verdade pudesse ser ainda mais destrutiva do que pensavam? Eu preciso de um momento, Joaquim finalmente falou, enquanto se afastava. A porta se fechou atrás dele, e a tensão transformou-se em ansiedade. O que ele ocultava? A resposta estava mais próxima do que imaginavam, e Maria temia que o próximo passo em sua jornada trouxesse revelações ainda mais sombrias. Maria olhou para Lucas, que parecia tão preocupado quanto ela. O silêncio se tornará um peso, e cada batida do coração dela ecoava como um tambor ensurdecedor. As palavras de Joaquim ainda reviravam em sua mente, e ela sentia que havia mais naquela conversa do que aparentava. O tempo estava passando, e cada segundo parecia um labirinto, deixando-os à mercê de incertezas. Vamos esperar, Lucas disse com a voz firme, mas havia uma ponta de nervosismo em seu olhar. Ele caminhou até a janela, observando a rua. A verdade é que ambos estavam no escuro, e a ansiedade de não saber o que Joaquim estava pensando era quase insuportável. A inquietação fendia o ambiente. O que poderia ser tão grave assim? Maria se questionava, lembrando-se das histórias que Joaquim contava sobre Fernando, sua presença impositiva e como sua amizade tinha se transformado em um pesadelo. Era como um fantasma que se recusava a deixar o passado em paz. Após alguns minutos que pareceram horas, a porta se abriu lentamente. Joaquim retornou, seu semblante estava mais grave. Ele se posicionou em frente a eles, seu olhar ressoando uma intensidade que Maria nunca havia visto. Eu não sei por onde começar, disse ele, a voz carregada de peso. Eu não falei com você, Maria, porque a situação é complicada. Complicada como? Lucas questionou, a impaciência transparecendo nas palavras. Está em jogo a segurança da nossa família. Fernando não é quem ele parece ser. E essa dívida, ela tem raízes em algo maior. Algo que envolve mais pessoas. Ele está no meio de um esquema que pode acabar te machucando, Joaquim respondeu, cada palavra arrastando um peso de anos de silêncio. Maria sentiu o coração falhar. Fernando, o amigo que um dia fora querido, agora era um perigo. Mas o que ele quer de mim? Ela perguntou, a voz quase sumindo na incerteza. Joaquim respirou fundo, como se estivesse se preparando para compartilhar um segredo antigo. Ele quer que você pague por erros que não cometeu. Uma dívida de honra. Isso significa que Fernando não irá parar até que você o enfrente novamente. Ele acredita que tem muito controle sobre você, e isso pode se tornar perigoso. O que Joaquim dizia deixava Maria em estado de choque. As lembranças daqueles dias sombrios junto a Fernando tornavam-se mais nítidas, vívidas. Um sentimento de traição a envolvia, mas o que mais doía era a sensação de vulnerabilidade. E o que devemos fazer? Lucas indagou, tomando a liderança mais uma vez. Precisamos descobrir tudo o que pudermos sobre o que realmente aconteceu. Isso inclui encontrar informações sobre o passado de Fernando. E talvez servir uma armadilha para ele. Uma que garanta que ele não tenha mais poder sobre você, Maria, Joaquim disse, o olhar decidido. Mas isso é arriscado. Maria protestou, o desespero crescendo. E se ele se vingar? A única vingança dele será contra quem estiver no caminho. Precisamos nos proteger. A verdade pode ser um porre, mas é a única maneira de tomarmos as rédeas da situação, Joaquim declarou. O calor das palavras se misturava a um sentido de urgência. Maria sentiu um misto de raiva e esperança emergindo. Ela não havia lutado tanto para ser derrubada novamente. A batalha que se formava à frente não seria fácil, mas ignorar a verdade só a faria ser mais fraca. Então está decidido, ela disse, uma nova determinação em sua voz. Vamos descobrir tudo o que pudermos sobre Fernando.
Precisamos agir rápido, Joaquim alertou, e por um momento, os três se uniram em torno da ideia. O passado de Maria estava prestes a ser revivido, e a sombra de Fernando ainda tinha muito a ensinar. Agora, o que ela não esperava era que esse encontro poderia abrir portas para segredos que poderiam não apenas mudar suas vidas, mas também revelá-las de maneiras inesperadas. O som familiar do celular de Maria interrompeu a tensão, e ao olhar a tela, seu coração disparou. Era uma mensagem de Fernando. Um jogo muito mais perigoso começara, e agora as cartas estavam na mesa. Ela respirou fundo, pronta para o que viria a seguir, mas também assustada com as revelações que poderiam desvendar. Ele vai querer saber de você, Joaquim disse, percebendo o olhar alarmado dela. Junte-se a nós. E, Maria, lembre-se, a verdade pode ser uma faca de dois gumes. Maria hesitou, o coração batendo rápido enquanto olhava para a tela do celular. A mensagem de Fernando, simples mas cheia de intenções ocultas, fazia suas mãos tremerem. Precisamos falar. Você sabe onde me encontrar. Era um convite que a puxava para o abismo de memórias dolorosas e promessas quebradas. Ela sentiu os olhos de Lucas e Joaquim pesarem sobre ela. A tensão crescia, quase palpável no ar. E agora? Ela murmurou, sem saber se queria ou não saber a resposta. Você não pode ir sozinha, Lucas disse, o olhar firme. Esse cara é perigoso. Nós temos que nos preparar. Joaquim assentiu. Precisamos de um plano. Saber exatamente o que dizer, do que se proteger. Você não pode se deixar levar pela emoção. Maria podia sentir o pânico se alastrando por sua mente. A ideia de enfrentar Fernando era aterrorizante, mas por outro lado, a ideia de ficar em silêncio a deixava ainda mais angustiada. Era como estar pendurada em um fio tênue entre o passado e o futuro. Precisamos pensar em tudo, ela decidiu, a voz tremendo um pouco, mas a determinação começava a moldar suas palavras. A última vez que estive com ele, quando tudo desmoronou, eu não soube como reagir. Quero saber o que ele está armando, mas não posso ser a mesma Maria de antes. E não vai ser, Lucas garantiu, seu tom de voz firme, como se tentasse infundir coragem nela. O que você sofreu te tornou mais forte. Precisamos usar isso a nosso favor. Vamos nos preparar. Concordando com um aceno, Maria buscou a calma que precisava. Antes de mais nada, era crucial saber o que Fernando estava planejando. Mas como? Lembrou-se das palavras passadas de Joaquim sobre investigar o passado dele. Pensar em como penetrar nesse labirinto de segredos e mentiras logo se fez uma prioridade. Vamos agir, disse Joaquim, quebrando o silêncio que construíam. Primeiro, precisamos entender tudo sobre a relação de Fernando com a família dele. Vou buscar informações e combinações sobre ele e potencialmente sobre aqueles que fazem parte desse esquema. Eu posso falar com a minha irmã, Maria sugeriu. Ela pode ter ouvido algo sobre ele nos encontros da família. Se Fernando realmente está no meio de um esquema, talvez isso tenha chegado até ela. Boa ideia, Lucas apoiou. Mas você tem que ter certeza. O que você revelar pode ser um gatilho para ele. O peso de cada palavra pesava sobre Maria. Imaginei que tudo que havia deixado para trás estaria longe dela, mas cada plano, cada movimento deveria ser feito com cautela. Crescia dentro dela um desejo ardente de se libertar desse fardo. Eu quero que a verdade venha à tona, ela declarou, desapegando-se das lembranças. Se precisar, faremos isso juntos. Não posso mais viver com o medo do passado. Joaquim olhou Maria nos olhos, admirando sua decisão. Estou contigo. A verdade tem um poder imenso, e já está na hora de você a usar. Mas, mesmo na determinação que surgia, uma sombra de incerteza se formava. Maria percebeu que enfrentar Fernando seria como abrir uma caixa de Pandora. Havia algo em seu tom na mensagem, algo que não a deixava tranquila. Quando decidiu enviar uma resposta curta, suas mãos hesitaram sobre a tela. Ela finalmente digitou, onde e quando. O envio foi como uma explosão. Escapava de uma prisão, mas entrava em outra, mais sombrio e desconhecida.
O celular vibrou novamente. Ao abrir a mensagem, seu estômago se revirou. Às 5 da tarde, no bar da esquina. Tem algo a revelar. Uma cena se formou em sua mente, a antiga atmosfera do bar, a luz fraca e a tensão no ar. Havia tanto em jogo, e ao mesmo tempo, Maria sentia como se estivesse se olhando em um espelho quebrado, com cada pedaço refletindo um pedaço de seu passado. O que Fernando teria a revelar? E, mais importante, o que ela realmente estava disposta a enfrentar? Com a adrenalina correndo, Maria olhou para Lucas e Joaquim. Os rostos deles eram de preocupação, mas também de coragem. A verdade estava prestes a emergir, e Maria não sabia se estava pronta para suportar o que quer que fosse. Vamos juntos, ela decidiu, e ao fazer isso, sentiu uma pequena centelha de esperança. Era o ponto de não retorno, uma jornada que os três estavam prestes a compartilhar. No fundo, sentia que essa era a única forma de restaurar o que havia sido perdido. Mas a sombra de Fernando estava prestes a se tornar mais real do que nunca. E Maria não podia ignorar que o jogo que começara também poderia trazer consequências mais profundas do que imaginava. O relógio parecia ter parado. Cada segundo que passava se arrastava, como se o universo estivesse jogando um jogo cruel com Maria. Às 5 da tarde, a luz laranja do sol filtrava pelas janelas do bar, deixando uma aura amarelada que contrastava com sua ansiedade. Com as mãos suadas, ela olhou para Lucas e Joaquim, que estavam diretamente ao seu lado, ainda um pouco hesitantes, mas prontos para apoiá-la em qualquer condição. Você está pronta? Lucas perguntou, seu tom era um misto de preocupação e encorajamento. Maria respirou fundo, tentando controlar seu coração acelerado. Não sei, mas tenho que ir. Se ele está mesmo nesse jogo, preciso entender qual é a dele. Sua voz tremia, mas a resolução começou a tomar conta dela. O bar estava quase vazio, exceto por algumas pessoas em mesas distantes, rindo e falando em um tom baixo. Um pingo de nostalgia atravessou sua mente, lembranças de momentos com amigos, risadas e promessas feitas em meio a canecos de chope. Mas hoje, aquele lugar era um campo de batalha. E Fernando seria o seu adversário. Quando as horas se esgotaram, um homem apareceu na porta do bar. Maria o reconheceu imediatamente. O olhar dele era intenso, e a familiaridade de sua presença trouxe um turbilhão de emoções. Fernando caminhou em sua direção, passos confiantes, como se estivesse no controle da situação. Ele vestia um terno escuro e parecia diferente, mais maduro. O que poderia ter mudado em suas escolhas? Você veio, ele disse, sua voz carregando um tom despretensioso, quase provocativo. A ironia nas palavras fez Maria sentir um frio na barriga. Não poderia perder essa conversa, respondeu ela, tentando manter a postura firme, mesmo que por dentro estivesse se despedaçando. Precisamos falar sobre o passado, Fernando começou, como se pudesse cortar as tensões no ar. E sobre o que vem a seguir. Ele sorriu, mas não era um sorriso amigável. Havia segundas intenções ali, algo nebuloso que Maria não conseguia decifrar. Você trouxe o que prometeu, ela retrucou, mantendo a defesa. Não podia deixá-lo controlar a situação. Era hora de inverter os papéis. Sim, mas antes, gostaria de saber o que realmente você deseja. O que espera ao me procurar? As palavras saíram de seus lábios como um desafio. Havia algo de ameaçador na forma como ele a observava, como um predador analisando sua presa. Maria olhou para Lucas e Joaquim, que tinham se afastado um pouco, mas ainda estavam prontos para qualquer eventualidade. O conforto de sua presença estava ali, mas a pressão do momento fazia com que ela se sentisse mais sozinha do que nunca. Quero saber a verdade sobre você e o que aconteceu. Sobretudo. A determinação emerge diante das lembranças de dor que ela tentava esquecer. Fernando inclinou a cabeça, uma expressão de satisfação aparecendo em seu rosto. Isso é apenas o começo, Maria. A verdade é muito mais complicada do que você imagina. O que eu sei pode destruir não só você, mas todos ao seu redor. Destruir? Ou libertar? Perguntou Joaquim, com a voz firme, sempre pronto para defender a amiga. Maria reconheceu o peso daquelas palavras,
A verdade poderia realmente libertá-la, mas também podia ter um preço alto. Um silêncio ensurdecedor se instalou, cada um dos quatro presos em seus próprios pensamentos. O que Fernando realmente sabia? E até onde ele estava disposto a ir para mantê-la calada? Garanto que vocês não estão preparados para isso, Fernando provocou, um sorriso ambíguo brincando em seus lábios. Mas eu só revelarei o que sei se você se comprometer a ouvir e não interromper. A tensão subiu, e Maria sentiu sua respiração se acelerar. Havia algo profundamente inquietante no jeito como ele falava, como se a revelação estivesse prestes a mexer com tudo. A vida dela nunca mais seria a mesma, e ela estava prestes a mergulhar em uma verdade que poderia finalmente dar a ele o poder? Com um último olhar para Lucas e Joaquim, ela decidiu. Vamos lá, então. Estou pronta para ouvir. O peso da escolha estava prestes a se materializar. Mas ao mesmo tempo, Maria não podia ignorar a pergunta que ecoava em sua mente: o que realmente estava prestes a ser revelado? O que poderia ser tão crucial que mudaria a dinâmica da vida deles para sempre? As palavras de Fernando, como uma bomba relógio prestes a explodir, deixaram toda a sala em um silêncio tenso. O jogo havia começado, e ela não sabia se teria forças para lidar com as consequências. Fernando respirou fundo, ajustando-se como se estivesse prestes a fazer uma grande declaração. Ele olhou para Maria, e por um momento, o mundo ao redor deles desapareceu. Não havia mais risos, nem planos de fuga, apenas um homem que parecia ter o poder de alterar destinos. Maria, você estava tão certa ao querer saber a verdade, ele começou, a voz carregada de um misto de ironia e um toque de seriedade. Mas a verdade é como um quebra-cabeça tortuoso, repleto de peças que você nunca imaginou que existissem. As palavras flutuavam no ar, e Lucas, assim como Joaquim, observava com um olhar de alerta, prontos para qualquer movimento inesperado. Maria manteve a firmeza, mesmo que seu coração pulsasse como se quisesse explodir. Volte ao início, Maria exigiu, a determinação na voz tão intensa que lhe deu coragem. O que você sabe? Fernando fez uma pausa, parecendo medir a importância de cada palavra que sairia de sua boca. Quando você fugiu, Maria, não foi apenas por uma dívida monetária. Havia uma razão muito maior, algo que envolvia a segurança do seu filho, e até mesmo o meu nome. Seu nome? Lucas interrompeu, sua voz cortante quebrando a tensão. O que você quer dizer com isso? Fernando ignorou a interrupção, continuando com sua própria narrativa. Uma organização poderosa estava em cima de você. Não eram apenas dívidas. Eles queriam algo que você tinha e achavam que podia ser a chave para um segredo mais profundo, um segredo sobre o passado da sua família. A revelação atingiu Maria como um golpe. Lembranças distantes começaram a voltar, sombras de sua infância e histórias contadas em noites chuvosas. Segredos? Que tipo de segredos? Fernando avançou, seus olhos brilhando com uma intensidade quase predatória. Segredos sobre o seu pai. Um homem que se meteu com pessoas erradas, e no fim, tudo resultou na sua fuga. A vida que você levou, Maria, a vida que você lutou tão duramente para criar, foi construída sobre uma herança sombria. O estômago de Maria se contorceu. As palavras de Fernando ecoavam como um eco familiar, misturando dor e um pedido de respostas que ela jurou nunca mais buscar. Isso não faz sentido. Faz todo sentido. E agora essa dívida que você achou que era simples, não é. Eu estou aqui para te ajudar a solucioná-la, mas em troca, você vai precisar atender a um pedido meu. A frase saiu como um pacto sombrio, recheado de intenções. E qual seria esse pedido? Maria perguntou, cautelosa. Fernando inclinou-se para a frente, seu olhar fixo nos olhos dela. Envolva-se novamente com o que você desprezou. O seu passado. Junte-se a mim. Vamos expor essa organização que ainda está atrás de você, e assim, acabar com essa dívida de vez. Maria hesitou, a proposta soando como um convite para mergulhar em um lugar potencialmente perigoso. Um espaço respingado pelo pesadelo que ela tanto tentará evitar. E se eu recusar? Qualquer envolvimento só pode trazer mais dor.
O sorriso de Fernando assumiu uma nova forma, plena de compreensão. Então você sempre será escrava do que não pode escapar. A única forma de seguir em frente, de realmente salvar o seu filho e a si mesma, é enfrentar os fantasmas. Contar a história completa, ao invés de deixar que ela a consuma. A sala se tornará um campo minado, onde cada palavra parecia ter uma carga emocional maior que a anterior. Maria sentiu a pressão da responsabilidade apertar, ao mesmo tempo que um vislumbre de clareza surgia. As correntes do passado estavam mais próximas do que ela pensava. Olhando para Lucas e Joaquim, Maria viu a preocupação em seus rostos, mas também a força que compartilhavam. Estamos juntos nessa. Não importa o que eu precise fazer, vamos enfrentar isso como uma família. Lucas assentiu, a determinação renovada em seu olhar. Ninguém sozinho. Se vamos fazer isso, será juntos. O plano de Fernando parecia perigoso, mas Maria sentiu uma nova onda de coragem. Talvez, apenas talvez, o passado que parecia um fardo agora pudesse ser a chave para libertá-los. Então está decidido, ela declarou, a voz firme. Vamos expor tudo. Fernando sorriu, uma expressão que misturava satisfação e respeito. Perfeito. A partir de agora, precisamos trabalhar rapidamente. Eles já sabem que você voltou, e não vão hesitar em tentar eliminar você de novo. A adrenalina pulsava no ar, e a determinação de Maria levava a um mar de possibilidades. Era hora de não apenas buscar a verdade, mas abraçá-la, enfrentando o espelho quebrado do passado. Com Lucas, Joaquim e até Fernando ao seu lado, Maria deu o primeiro passo em direção ao que seria sua maior batalha. Uma batalha por liberdade, um futuro e pela família que merecia ser restabelecida. Enquanto caminhavam juntos para o desconhecido, Maria fez uma promessa silenciosa: ela não deixaria que o medo decidisse a história desta vez. E assim, com todos os laços desfeitos e esperanças renovadas, a jornada estava apenas começando. A vida delas nunca mais seria a mesma. E no fundo, sentia que essa era a sua chance de finalmente estar livre. Agora é a sua vez de fazer parte dessa jornada. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam sentir essa emoção. Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber sua opinião. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão poderosa. Você precisa apoiar o canal.